Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu sou o professor Bruno e esse é mais um episódio do nosso podcast. Para começar, eu queria dizer que eu estava vendo a posição do Papa Francisco, né? Eu não sou cristão, mas de que os homossexuais poderiam ter os mesmos direitos do casamento civil. Ele obviamente não poderia dizer isso na igreja, porque seria o próprio Papa cometendo uma heresia. Mas isso daí em si não é o problema. O problema é que eu ouvi dizer que basicamente tinham, por exemplo, dois santos católicos que foram perseguidos e que na verdade eles não eram só apenas santos perseguidos sofredores. Eles eram também um casal homossexual. E bom, basicamente parece que hoje a homossexualidade está em tudo. Parece que nada tá livre de ser considerado, né? Parece que não tem mais amizade, não tem mais até amor fraternal, não tem mais companheirismo, não existe até mesmo a outra forma de amor daquele tempo não poderia ser considerado. E às vezes eles eram parceiros de negócios. Vai saber, por exemplo, acabou se desengrando assim a união deles, os negócios deles, só que acabou dando errado. A gente não sabe. Só que o que acontece? Querem dizer que é homossexualidade. Pode ser homossexualidade? Pode ser, mas é uma hipótese às vezes até pouco descartável, porque a gente não tem evidência disso. Então o que acontece? Isso daí é um problema muito comum hoje, que a falta de evidência é a própria evidência. E bom, a gente não pode ficar acusando os outros, é que nem hoje é muito comum a gente acusar sem provas, a gente não pode acusar sem provas. E nem afirmar sem provas. Então por isso no caso dos dois santos, que são santos turcos, infelizmente eu não lembro o nome deles, que foram perseguidos e martirizados pelos romanos, eles podem ser simplesmente amigos. Pessoas que encontraram numa fé comum um laço de amizade. E não simplesmente um casal gay. Afinal, eu acho que, apesar de não ser a doutrina da época, isso daí não seria tão bem aceito assim. Afinal, eles viviam numa sociedade judaico-cristã, judaico ainda. O cristianismo não tinha definido ainda o pecado do homossexualismo, da pederastia, nada disso. E até eles conviveram com isso, pelo menos em Roma, até o século oitavo, que tinha Saturnais em Roma, onde nego corria pelado para comemorar o ano novo e fazia festa assim. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso daí. Eu sei que o jornalismo ele se empolga mesmo. E só que eu acho que nisso daí a gente não pode deseducar as pessoas. E eu não tô falando nada contra os homossexuais, eu só tô falando que basicamente a gente tem que ter respeito com a história, com as evidências, com a ciência histórica, com as evidências históricas, que é o que a gente tem. E não ficar lançando afirmações, porque não são especulações, eles estão afirmando naquela reportagem. Eles estão afirmando baseado em mero achismo, na mera vontade de se fazer ser crido. Ser crido existe? Não sei. Bom, ser acreditado. Então eu acho que é muita responsabilidade dos jornalistas de hoje colocar, e não só dos jornalistas, mas colocar de artistas, influenciadores, né, que tem essa moda, essa gente ridícula aí, que acho que só porque tem 500 mil seguidores é influenciador digital, fazer
colocar o homossexualismo em tudo. Não é errado o homossexualismo de forma alguma, mas ele ocupa um momento sócio-histórico também. E ele tem o seu momento verdadeiro. E é nisso que a gente tem que pensar e trabalhar. Porque o que acontece? Imagine só se a gente acusa uma pessoa de ser gay numa sociedade que é muito escandalosa, que é que não permite. E ela sofre represálias por isso, simplesmente pela mera acusação. Lembre-se, uma sociedade que persegue os gays não é uma sociedade justa. Não tende a ser uma sociedade justa. Porque simplesmente estão perseguindo as pessoas pelas suas orientações sexuais. É algo que ela nem escolheu. Eu não vou dizer você, mas, por exemplo, quem numa sociedade que oprime os gays escolheria ser gay? Entendeu? Então oprime e persegue os gays. Quem escolheria só para ser rebelde? Só para ser apanhar em público? Bom, as pessoas não escolheriam. Então, assim, a gente tem que respeitar os gays, mas a gente não pode ficar colocando a homossexualidade em tudo. A gente tem que... Ela tem o seu espaço e o seu momento sócio-histórico. Ela mesmo, como homossexualidade, como a gente conhece, ela surge apenas no século XIX, século XVIII, praticamente, que é quando surge no momento de maior independência da burguesia, que o homem vai para a cidade, uma industrialização, e aí surgem mais ou menos aqueles clubes onde os homens iam conviver com outros homens, aqueles clubes de cavalinhos. E o que acontece? Mesmo assim, isso não quer dizer que, por exemplo, não existam gays na antiguidade, porque isso daí é uma coisa humana, é uma coisa natural até. Só que, obviamente, a homossexualidade, como a gente conhece hoje, de ter laços afetivos, de ter amor, de ter paixão, de ter comprometimento, de ter união, de ter desde casar e ter filhos, casar e ter filhos, de construir uma vida juntos, isso é uma coisa recente. E não era um laço que se tinha, vai se achar na antiguidade. Na antiguidade, por exemplo, os romanos, eles tinham os seus amantes homens, mas eles se casavam com mulheres. E viviam a vida com mulheres e eram felizes. Não vou dizer que eram felizes, né? Porque eu não sei, porque eu não vivia na época. Mas eles eram assim que eles viviam a vida deles. Então a gente não pode ficar colocando homossexualismo em tudo. É bom, mas mesmo assim, é bom que a gente discuta, é bom que a gente não torne a homossexualidade algo das sombras, como ela foi durante muito tempo. E é bom que ela deixe de ser tabu para se tornar algo dentro de nós. Dentro de nós como algo natural. Porque o que acontece, eu acho que na nossa altura do século XX, você reprimir alguém simplesmente pela orientação sexual dela, eu acho que você está vivendo no mundo errado, no século errado. E basicamente você tem que procurar seu lugar no mundo, que é, né, esses países do Oriente Médio que perseguem gays. Certo? Esse foi mais um episódio do podcast Sem Esperança. Eu sou o professor Bruno. Até a próxima.